É um assunto muito irmão, porque nós estamos falando de relação entre pessoas, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de crescimento pessoal, nós estamos falando de um dos maiores projetos da nossa vida, Sim. que é a constituição de uma família. Uma mulher que dependa do marido exclusivamente, tá? Uma mulher que tenha com esse marido 1, 2 filhos, Sim, que seja, que ganhe menos, que ganhe menos ou até não ganhe, ou até não ganhe. e ela te relata episódios de violência psicológica, de violência física, inclusive, de ameaça, e você indaga ela se ela fez algum boletim de ocorrência, se ela comunicou às autoridades, ela diz que não, até porque ela tem medo e porque ela também não tem como se sustentar. Exatamente. Quais são os primeiros passos? O que você sugere a ela? Estratégia. Saudações, mentes jurídicas! Está no ar mais um episódio do Conclusos, um podcast sobre ética, estratégia e técnica no direito. Hoje eu tenho o prazer enorme de ter aqui comigo minha amiga, minha ex-sócia, Eita, nós! Beatriz Cury D'Ameto. Inclusive já foi advogada da minha família. Muito bem-vinda, Bia. Vou chamar de Bia, hein? Tem que chamar de Bia, né, Danilo? Eu posso chamar de Danilinho. Pode, senão não flui. Senão a gente vai dar fora aqui. Ô, Bia, a gente ainda tem mais uma convidada especial. Jura? Quem manda lá em casa, a Raquel, tá com o celular na mão, filmando a gente, tirando boas fotos. Então, assim, então nem pode falar hoje... tudo, hein, Danilo? Não, guarda algumas coisas. Algumas coisas eu vou guardar. O episódio de hoje tá pra lá de especial. E aí, Bia, fala pro pessoal o que a gente resolveu tratar nesse episódio. Danilinho, o que a gente está falando é um assunto muito comum. É violência na família. Triste, né? Triste e comum. Triste e comum. Mas a violência também, a gente tem um escalonamento, né? Então, falar de violência e falar de família é um assunto muito irmão. Porque nós estamos falando de relação entre pessoas. Nós estamos falando de amor. Nós estamos falando de crescimento pessoal. Nós estamos falando de um dos maiores projetos da nossa vida. Sim. Que é a constituição de uma família. Sim. E é onde a gente entra totalmente, né, Danilo? Sim. As máscaras caem logo. Sim. Então, aí é que a gente começa, às vezes, meter os pés pelas mãos. Verdade. Nós vamos tratar hoje, pessoal, de violência no ambiente familiar. É um tema que tem diversos assuntos, diversos desmembramentos, e eu e a Beatriz fizemos aqui a lição de casa, para vocês verem como o podcast é preparado, para trazer o máximo de situações com base em fatos que infelizmente acontecem e algumas orientações para as pessoas, principalmente para quem é vítima ou de violência ou vítima de falsas acusações, né, Bia? Exatamente. Eu acho interessante a gente colocar também, Danilo, as nossas áreas nesse ponto irmãs, né, a minha família e sucessões, especialmente aqui a gente vai falar da área de família, e a área criminal, que nesse sentido conversa bastante, né? Eu já vou fazer a sua propaganda, porque eu disse que a Bia era advogada da minha família. A Bia hoje trabalha exclusivamente, né, Bia? Exclusivamente. Com família, sucessões, né? Exclusivamente. E a Bia já trabalhou numa situação de sucessão da minha família, né, que era do inventário do meu avô, e também uma ação civil, né? No caso era uma ação civil de responsabilidade civil, enfim. E quando as pessoas me pedem indicação, eu indico ela, e aí o voto de confiança é dizer que ela foi advogada da minha família. Aí, né, Danilo? Sabe o que eu pensei? A gente pode começar para as pessoas entenderem o ritmo que nós vamos levar aqui no podcast. A gente pode começar a tratar de um caso, evidentemente, como outras situações e exemplos de outros episódios, a gente não pode citar nomes, mas um caso que nós estamos trabalhando junto, né, Bia? Que é uma situação de um cliente, homem, isso não é a regra, é importante que se diga, mas homem, que ele vem sofrendo uma violência dentro de casa, com a companheira dele, e que inclusive simula agressões, simula situações para chantageá-lo
para que ele pague a pensão no valor que ele quer, que ele custeie a pensão que ela paga para o ex-marido por conta da guarda, não é isso, Bia? Pro filho. Do filho, Pro que o ex-marido tem a guarda do Isso, filho. isso. Então, assim, é uma situação inusitada, mas a gente está começando por ela. Vamos começar por ela. Nós estamos começando pela exceção, como você falou. Mas é uma coisa interessante, Danilo, que a gente tem que pensar. Nós não estamos falando de políticas públicas. Se nós estivéssemos falando de políticas públicas, a gente poderia pôr uma proporção. Mulheres, homens, a gente poria em proporções. Mas quando a gente fala do nosso cliente, de um ser humano, é 100% para ele. Sim. Então, ele não está preocupado com estatística. Isso é uma coisa muito importante. Sim. Nós recebemos seres humanos e a vida dele é 100%. Sim. Esse é um lado da advocacia que a gente tem que levar muito em consideração. Sim. Então, quando a gente recebeu esse cliente, nós concomitantemente trabalhamos juntos, nem sempre é assim também, às vezes vem primeiro para mim, eu mando para vocês, vocês mandam para mim, mas nesse caso foi concomitante. Por quê? O casamento já estava ruindo, isso também é uma coisa muito comum, a violência, ela não começa num estado mais, numa condição mais elevada já de imediato, ela vai escalonando. A pessoa começa já a dar indícios no começo, né? Menospreza a mulher, por exemplo, uma violência partindo do homem, né? Muitas vezes começa num namoro, ele ofende, um dia ele empurra. Exatamente, dá um chacoalhãozinho, ou a mulher dá um chilique, tem de tudo. A gente tem que considerar que existe de tudo. Estamos falando de seres humanos, não de estatística, né? Então, nesse caso específico, o casamento era uma união estável, o que às vezes gera um complicador também, porque nós temos que provar algumas coisas que o casamento você já vem com um documento, né? Então, às vezes é mais difícil provar algumas agressões. E ela simulava, ela caía no chão e o braço ficava roxo. E o que é interessante que eu acredito que a inicial que foi feita de reconhecimento e de solução de união estável foi uma inicial bem feita, com muita prova de violência contra ele, e ela alega a violência dele contra ela, mas a gente não conseguiu eliminar. Sim. A gente não conseguiu. E com certeza, ou vamos para não ser leviano, quase com certeza, se fosse mulher, teria conseguido. Teria conseguido. E assim, o argumento... Desculpa, Danilo, a liminar de separação de corpos, que é o que a gente precisava, né? E o argumento dele, de que ela caía e simulava, é o típico argumento, muitas vezes, na grande maioria das vezes, pífio, que qualquer agressor alega, né? Ela bateu na mesa, bateu na porta. E na realidade a gente acreditou, porque nesse caso tinha filmagens, né? E chega a ser cômico, né? Você vê as filmagens do que ela fazia com as câmeras que ele colocou. Não era nem escondida, Danilo. Não era nem escondida. Eram câmeras externas. Então eram câmeras da garagem e da rua, que era uma rua pública. E então eles brigavam dentro de casa e ele saía. Mas saía como qualquer casal que briga e ele vai espairecer. E ela vem atrás na garagem, segurando a blusa dele, agarrando perna, se jogava no chão. Na rua, ela corria e ele ficava assim. Aliás, como tem que ser, e isso é uma coisa importante, porque se nós estivermos diante de um caso que um homem esteja passando por uma situação violenta, vamos dizer assim, ele tem que saber que a mulher tem mais vantagens, porque ele tem uma vantagem física. Então é justo que a lei dê uma equacionada. Então nós não estamos em crítica à lei, nós estamos falando de um caso concreto. Sim. Né? Então ele tem que ficar muito atento. Viu que a coisa está piorando, procura um advogado, já começa a se precaver antes da coisa chegar num estado mais difícil. Sim, uma coisa que eu percebo é que muitos homens, muitas vezes a agressão, ela surge porque o homem, ele se defende de uma agressão da mulher, segundo a alegação dele,
E, evidentemente, a mulher, por conta de uma compleição física mais frágil, ela acaba ficando com algum hematoma. E ele não. E Sim, ele alega que a agressão partiu dela. sim, Só que ela faz o boletim de ocorrência e ele não faz. sim. E muitas vezes ele diz, olha, mas eu tava com alguns hematomas, eu também tive, ela me arranhou, ela, sei lá, puxou meu cabelo. Só que existe um preconceito do próprio homem, dele tomar a iniciativa de ir numa delegacia e falar Sim. que foi agredido. Sim, E muitas vezes a gente sugere que o homem faça isso, não porque ele necessariamente quer, e muitas vezes ele não quer que seja instaurado um procedimento policial contra a mulher, mas que sirva de prova para ele, caso ela alegue alguma coisa. exatamente. E é importante que seja verdadeiro, né, Danilo? É importante que, porque daí você vai, com uma junção de outras provas, conseguindo um movimento jurídico que a gente pretenda, né? Uma separação de corpos, um acordo. Porque se a gente conseguir falar, olha, isso aqui está indo para um caminho muito ruim, vamos sentar e conversar, é um destino muito interessante também para essa família, para esse núcleo familiar, né, Danilo? Sim. Então, esse eu acho que é uma postura que a gente tem que ter cuidado como advogado de família, porque você está tratando com um patrimônio inestimável, que é uma família. E muitas vezes eles não querem se separar, né? O Danilo, isso é mais comum do que a gente imagina. E é outro elemento que a gente tem que ter muita sensibilidade, porque eu já recebi algumas vezes pessoas que vivem situações de violência De guerra. e não quer se separar. E vem falando assim, não, eu quero só saber quais são os meus direitos. Eu lembro de um caso muito interessante, Danilo, de uma mulher, e inclusive ela era do sertão nordestino, de uma cidade muito pequena. Ela cresceu, ela ascendeu muito profissionalmente e era engenheira em São Paulo, ganhando muito bem. Então, é um contexto e que ela trazia para mim, e até por ser engenheira, parecia que ela estava ditando um projeto. E ela veio falar de uma relação de violência trocada. Ela falava, quando a gente briga, a gente se bate. E ela não vinha reclamar que ela apanhava. Ela usava isso como era um padrão de discussão. Era um costume, era um padrão de discussão. E ela, impecável. E ela falou, não, eu quero saber meus direitos. E aí, eu falando os direitos dela, ela ganhava mais que ele. Ela teria mais patrimônio que ele. Ela não dependia absolutamente nada dele. Ela tinha mais deveres do que direitos. Ela tinha mais direitos do que deveres. Ela tinha? Ela tinha. Ela tinha muito mais vantagens financeiras do que ele, por exemplo, o que é uma das causas das mulheres ficarem. Mas se eles se separassem, ela teria mais vantagens financeiras. Então ela teria que pagar pensão para ele, Não, porque ele também tinha salário, Danilo, tinha um salário. mas ela ficaria com um patrimônio maior, ela ganhava mais que ele, ela não tinha por que ficar naquela situação, entendi. entendeu? E ela não queria sair, ela falava, e eu falei, mas você reflete sobre esse hábito de vocês? Ela desconversava, Danilo. Então, eu não tenho direito de ir além do meu lugar. Sim. E ela foi embora, soube dos direitos dela, um tempo voltou com uma agressão mais contundente, literalmente, ali, mas ela não reclamava como uma vítima. Ela falava da situação. Mas ela fazia o quê? Ela concordava com a relação de agressões recíprocas. Exatamente. Ela não queria separar, e ela tinha a possibilidade de Danilo, fazer isso, porque ela era advogada. Ela tinha vergonha. E até porque... Ela ensaiava Danilo, coisa. vamos considerar que nós estamos falando de questões psicológicas complexas. Uhum. Nenhuma família, até as famílias dorianas, são complexas. Então, vamos voltar para esse lugar. E até por isso eu coloquei o contexto dela ser uma mulher nordestina e tudo mais, que ela falava, se a minha família souber que ele bate em mim, e ela batia nele também, nossa, eles matam ele. E ela tinha vergonha de falar para a família. Entendi. Então, o contexto da vergonha de no fim ficar inserida numa situação dessa é muito importante. E engraçado que no segundo round que ela veio falando, segundo round, hein?
que ela veio falando de uma nova situação, que ela falou, não, agora eu estou decidida, eu vou me divorciar. Eu falei, tudo bem, isso, aquilo, outro, a gente falou sobre o patrimônio. Aí ela falou, mas Beatriz, me fala uma coisa, o cachorro que eu dei para ele eu tenho que deixar ele visitar? Eu falei, tem. Ah, não, então não. Ela deu o cachorro, mas queria levar o cachorro. Ela queria levar o cachorro. Aí ela falou assim, não, então não. Então eu não vou separar. Ah, não. Não, Beatriz, isso não. Aí eu falei, por quê? Era o motivo que você precisava para não separar? Sim. Então, Danilo, nós estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de estatística. Deixa eu partir de um exemplo, assim, básico e totalmente factível, que é o que acontece. Chega uma mulher, numa situação totalmente diferente da que você passou agora, que é importante as pessoas saberem que existem muitas exceções. Exatamente. Mas a regra, uma mulher que dependa do marido, exclusivamente, tá? Uma mulher que tenha com esse marido 1, 2 filhos, sim, que seja. Que ganhe menos. Tá? Que ganhe menos ou até não ganhe. Ou até não ganhe. E ela te relata episódios de violência psicológica, de violência física, inclusive, de ameaça. E você indaga ela se ela fez algum boletim de ocorrência, se ela comunicou às autoridades. Ela diz que não, até porque ela tem medo e porque ela também não tem como se sustentar. Exatamente. Quais são os primeiros passos? O que você sugere a ela? Estratégia. Aí, Danilo, a gente entra a experiência, porque a gente tem que saber até onde chegar. Então, os meus 20 anos da advocacia de família ajudam bastante nessa hora, lógico. Você tem que ter estratégia. Então, é muito bom essa mulher que está vendo a coisa ficar muito feia, ela vir, fazer uma consulta e a gente falar, lógico, nós não estamos falando de situações de violência iminente, realmente de uma situação de vida ou morte, ou de uma lesão corporal importante, né? Nós estamos falando, vamos falar um passinho um pouco mais para trás. Uma coisa que vai se agravar, que talvez chegue nesse ponto. Não, pode até estar, Danilo. Vamos dizer que é alguém que, não estou falando que é bonito, um empurrão para lá e para cá, mas assim, não adianta você sair correndo. Se for necessário, sim, a gente trabalha com isso. Mas se puder a gente ter uma estratégia, porque nós vamos ter um judiciário com as dificuldades do judiciário. Um judiciário abarrotado, nem sempre essa mulher tão desprovida de recursos vai ter as provas de que a gente necessita. Às vezes nós temos um marido que é autônomo e não tem um imposto de renda muito certinho, recebe por fora. Vamos partir do primeiro enfoque. Ela sofreu um empurrão, ele já ameaçou, se você me largar eu te mato, se você não largar eu te mato, mas não a espancou, mas é algo que vai chegar nesse ponto. Não é legal. A experiência sabe que é. Não. E ela diz, eu quero separar, a situação é essa. Tá? Ela está sofrendo violência. Mas eu quero separar, mas ela também não tem como se manter. Se manter. Que eu lembro de várias situações que você já me contou. Danilo, isso. E muitas vezes, assim, uma família de alto padrão, né? Sim. O que você... Qual é a estratégia? O que você vai falar para ela nessa consulta? Eu vou sentir como está a iminência do risco. Lógico, a gente tem que ter esse sentir. Mas vamos pensar que seja alguma coisa que dê um tempo. Coleta de provas. Coleta de prova de capacidade econômica, Danilo, da família. Esse é um dos elementos que mais impacta. Porque essa mulher deixa de sair de casa porque ela não tem como se sustentar. E via de regra, como a gente está falando de regra, ela sai com um filho em cada braço. Porque você fala de pedir uma liminar para obter cota de alimentos? A gente vai ter que pedir alimentos, ou a gente vai ter que pedir uma separação de corpos para que esse marido saia de casa. Então, a gente vai ter que ter algumas provas de violência, se for o caso, né? Ou de iminência. Danilo, infelizmente, a gente tem que ter provas. Não tem como ser diferente. E essas provas, a gente, como profissional, a gente olha para elas e sabe o peso que elas vão ter. E a gente tem que entender um juiz que ele tem que olhar aquilo ali e falar, não, isso aqui não está forte o suficiente para conseguir eliminar. Então, a gente tem que ter esse olhar de falar, olha, isso aqui está frágil. Mas é o que tem? Vamos trabalhar com o que tem.
mas você pode enfrentar tais dificuldades. Então, assim, por mais... nós estamos diante de uma situação totalmente passional, de uma pessoa que está frágil emocionalmente, mas ela tem que buscar um profissional para que ela tenha a frieza, o acolhimento, a frieza, a técnica, para falar como que nós vamos alcançar minimamente o que você precisa agora para mais para frente ter aquilo que seja efetivamente justo. Sim. Eu imagino que a gente tenha que, muitas vezes, né, passar para ela a escolha, né? Sim, Porque assim, quem analisa e consegue aferir exatamente o sim, risco daquela situação acaba sendo ela, né? com A certeza. gente dizer, olha, por esse caminho aqui, se você conseguir esperar mais um pouco, porque Melhor. às vezes ela já está sofrendo essa violência há 4 anos. Chegou a gota d'água. Então, e faltam algumas provas, né? Por exemplo, que tipo de prova você sugere que elas obtenham, assim? Vamos pensar no profissional autônomo, um marido que tem uma empresa, mas sabe que recebe muito por fora de caixa 2, ele tem uma capacidade financeira de fato muito maior do que aquela declarada. Que tipo de evidência? Por exemplo, Danilo, viagens que o casal fez, foto, carros, muitas vezes não está no nome dele, está no nome... foto, viagem da Tá. família, extrato bancário. E aí a pessoa chega no escritório, ela está muito abalada, né? Uhum. E isso que você falou é muito importante. A gente é a autonomia de vontade. Você informa, a pessoa vai até onde ela quer, onde ela consegue. Você fala, olha, fotos, isso, aquilo, aquilo outro. Ela falou, mas eu não sei nada. Eu não sei. Eu falo, volta para sua casa e procura que você vai achar. Danilo, nunca uma cliente voltou sem nada na Às mão. vezes elas não sabem o que procurar. Danilo, às vezes elas têm vergonha de procurar. Uhum. Às vezes elas acham que estão sendo sorrateiras, Uhum. que não está sendo uma situação transparente. Eu falo, mas espera aí, você está sendo lesada. Sim. Agora a gente tem que trabalhar com estratégia. Ah, mas eu nunca fiz isso. Mas vai fazer. Uhum. Ah, mas eu não quero. Tudo bem. Mas aí você não tem as chances. Eu não tenho como te garantir até onde ir. Nesses casos, eu vou temperar um pouco esse exemplo. Uhum. Então, vamos partir da situação em que essa mulher chegou e ela foi lesionada gravemente. Levou um soco, uma coisa Sim. muito séria, ou vários Sim. socos, como a gente está vendo alguns episódios Sim, tristes na televisão, horríveis. de mulheres sendo espancadas em Horríveis. elevador, assim, é uma situação bem drástica, que você Uhum. falou, não tem condições, a Não, pessoa tem condição. pode ser assassinada a qualquer momento, Não. na frente dos filhos, enfim. Nessa situação, tá? Você... porque o meu viés aqui da área criminal, nós entraríamos, acompanha ela na delegacia, se for o caso, se tiver uma cidade que tinha delegacia especializada, delegacia de defesa da mulher, faz uma solicitação de medida protetiva de urgência, Uhum. com o direito dela permanecer na habitação. Tudo bem. Porque aí o agressor sai do imóvel, independente de ser dele ou não. Tudo bem. Esse é um caminho que você, Caminho. assim, por situação de Plausível. urgência, Super legal. plausível. Uhum. Tá. E Danilo, olha, não precisa nem ter iminência de morte. Você não pode querer levar um segundo soco. Sim, sim. Isso é ultrajante. É ultrajante para a mulher, é ultrajante para um filho. Então, assim, extremo já é uma situação de uma agressão física, sim. Né? Então, a gente consegue. E consegue também a tutela dos alimentos provisórios, que é interessante. Nem sempre, aí vai depender de provas, porque os alimentos vão depender da capacidade econômica daquele núcleo familiar. Às vezes a gente tem bons parâmetros, que escola frequenta, o custo da escola, o valor do condomínio. Rede social é festa. Ainda mais em dias de exibicionismo. Social, então, é um elemento muito forte. E o judiciário aceita. WhatsApp. Às vezes a violência está descrita nos históricos de conversa de WhatsApp. Muitas vezes, Danilo, não é às vezes. No direito de família, o olhar para a prova é um olhar muito mais complacente. Porque a gente não... Vamos combinar que se tivessem câmeras de Big Brother nas casas, seria difícil, hein? Sim. Então, os juízes aceitam esse olhar mais que em outras áreas talvez não aceitasse. Uhum. Porque é onde a coisa acontece. Então tem que ser assim, tem que ter essa sensibilidade. O direito de família,
o julgador de família, o Ministério Público tem que ter essa sensibilidade. Sim. Porque nós estamos falando de situações comuns. A violência é comum dentro das famílias. É comum. É como uma ameaça. Ah, se você não continuar indo para o futebol, eu paro de fazer não sei o quê. É uma ameaça. Mas assim, o problema é o escalonamento. E outro problema que é muito difícil da gente dar onde ficou ruim Uhum. é a cultura. Porque tudo bem, não se admite uma cultura do soco. Isso a sociedade não aceita, né? Do empurrão, de uma contenção. Mas e a cultura da violência psicológica? Aquela que vai minando. Ela é muito nociva também e ela é muito As coisas silenciosa. melhoraram muito, né? Hoje em Muito. dia existem tipos penais que antigamente era algo como se a mulher tivesse que Era honra. aceitar aquilo, né? Era honra. Sim. Era honra. Até, Danilo, a gente não tem mais a separação por culpa, que é uma coisa que as pessoas falam muito. Ah, mas e a culpa? Não, não tem culpa. Fica querendo provar que foi traído, né? Que foi traído, mas o porquê? Não, não tem. Não tem. Isso é um avanço. Inclusive, Bia, porque você puxou esse assunto, é interessante que o Supremo Tribunal Federal, interessante trazer aqui, que o Supremo Tribunal Federal proibiu a alegação no plenário do júri de legítima defesa da honra. Ou seja, o sujeito mata a mulher alegando que foi para defender a honra porque ela o traiu. A sociedade não aceita mais isso. Sim. A sociedade não aceita mais e não é para aceitar. Então, aí que entra a sensibilidade, o respeito do profissional de família, vamos dizer, que é onde eu atuo. Você ter um cliente que vem até você mostrar para essa pessoa que ela talvez pudesse procurar um outro olhar sobre o que ela está vivenciando, que aquilo não é normal, mas que no tempo dela estamos aqui. Sim. Então, Danilo, tudo isso é muito importante, essa firmeza e sensibilidade. Tá. Porque, o que eu ia completar, além da gente ter uma dificuldade de saber até onde é aceitável uma violência, vamos falar assim de um modo geral, né? Uma agressão psicológica, física, sei lá. Física nenhuma, mas, né? Agressões, vamos falar assim de um modo geral. Até quando ela é aceitável e quando passa a não ser, é difícil perceber. Mas aceitável para quem se diz? Para a vítima, né? Porque é que assim, a agressão física é inaceitável, ponto. Mas agressões psicológicas, por exemplo. Qual que é o limite do crime ou o limite daquilo que, embora não é crime, é um ilícito? Exatamente. Civil. Tá. Danilo, uma agressão moral. Vai contra os bons costumes. Você mitigar, você diminuir a figura do seu cônjuge, seja um homem, seja uma mulher. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor que o homem tenha esse costume de diminuir, tá? De minimizar, de reduzir a mulher dele perante os amigos, perante a família, enfim. Perante ela mesma. Isso, e evidentemente gira em torno dela, né? Ela acaba sendo, ter sua autoestima extremamente reduzida ao pó. E ela traz isso. O que isso implica juridicamente? Ele tem que pagar uma pensão maior para ela, cabe indenização, algo que, assim, eu não estou nem falando da esfera criminal, né? Porque agora a gente tem a figura, né, da violência psicológica contra a mulher. Mas estou falando da esfera civil. O que isso te permite uma ferramenta a mais na área civil? Não, é indiferente? Não. Vai ter seu apoio para se separar? Danilo. Divorciar, né? Acho que não existe Tecnicamente falando, salvo indenizações, mas aí a gente até teria que já ter entrado numa esfera criminal, dos crimes contra a honra, das difamações à vida, injúria, calúnia, seja lá o que for. Você pode ir para uma esfera civil de indenização. Porém, ela tende a ser extremamente frustrante, porque você expõe a sua dor. Sim. E tende a ter uma indenização pífia. Então, eu, Beatriz advogada / ser humano, falo, pense bem. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Se separa. Obter o melhor dos alimentos que você puder. Vamos tocar. Vai se fortalecendo,
vai se fortalecendo psicologicamente, a gente encaminha muito para os profissionais de saúde mental, né? Vai se fortalecendo e bola para frente. Porque, juridicamente falando, é frustrante Tá. uma indenização assim. Ó, a gente falou aqui do homem que sofre uma violência na realidade, e também daquela situação em que a mulher cria factoides de que está sendo violentada e usa isso para chantagear. Sugerimos aqui meios de prova que ele pode fazer, filmar, fazer um boletim de ocorrência na hora, Gravar conversa de WhatsApp, discussões. porque às vezes ela confessa em conversa de WhatsApp, né? Isso é Uhum. importante para a defesa dele lá na frente, ou dependendo se ele de fato sofreu uma violência e quiser levar isso adiante contra ela, ele pode fazer isso, Uhum. né? E o fato do homem se sentir envergonhado, isso é um problema, porque o judiciário depois exige. Mas você está dizendo que ela te agrediu, por que você não fez um boletim de ocorrência? Exatamente. Então nós tratamos dessa situação, nós tratamos da situação que é a grande maioria do homem agressor, né? E o papel e como a mulher deve se portar nessas situações, os primeiros passos. E agora eu vou trazer uma outra situação para você. Manda. Pode ser até essa vítima dessa situação. Ela sofre agressão, ela consegue o divórcio ou uma união estável, né? Dissolução da união estável, só que depois ela quer voltar ao relacionamento. Isso acontece. Isso acontece. E muitas vezes o criminal está só começando. Você já resolveu no cível e o criminal está apurando ainda se ele praticou crime, não praticou, quais são as responsabilidades criminais dele. E aí, você na área da família, ela reconhece essas agressões, mas ela diz que quer voltar, que ele mudou. Se for uma união estável, o que faz? Tem que fazer alguma coisa? Não precisa fazer nada. Ó, isso acontece. Isso acontece. É uma situação nem tão incomum assim. Às vezes nem terminamos a ação de família e já voltaram a ficar juntos. Nós podemos encerrar o processo. Falar, olha, a parte desistiu, as partes desistiram, acabou, encerra. Se já acabou, a pessoa decide, juridicamente pode começar do zero. Ela pode simplesmente morar com aquele indivíduo e tinha um divórcio, passou a ter uma união estável. Ela pode casar-se novamente, fica a gosto do freguês. Danilo, eu tive um caso que faz um tempo já isso, muito interessante. Uma mulher que veio, ela era um caso típico de vulnerabilidade feminina, porque ela não, além dele ser extremamente agressivo com ela, ele tinha umas posturas com pornografia, que nem se preocupava de poupá-la dos comportamentos dele. Ele fazia uma coisa com ela que eu nunca tinha visto. Ele levava ela para o supermercado, ela era dona de casa, ela tinha que fazer o supermercado. Quando o supermercado acabava, ela ligava para ele vir pagar. Não, essa foi uma novidade para mim. Ele pagava e ela não sabia nada, de nada. Ela não sabia quanto ele ganhava. E ele era uma figura conhecida em Campinas, então ela tinha um constrangimento também, não sabia nada de nada. Dei as orientações, falei o que teria direito, o que ela teria que fazer, foi embora. Ah, tá bom, foi embora, sumiu. Alguns anos depois, tipo uns 2 anos depois, 3, ela voltou. Por quê? O filho, que antes era criança, tornou-se adolescente, as posturas do pai já eram bem ostensivas na casa, e ele começou a se cortar. O menino. E daí ela não aguentou. E daí ela falou, não, eu tenho que fazer por conta do meu filho. Ok, fiz a inicial. Quando eu ia distribuir, Danilo, ela falou, Beatriz, não vou mais me divorciar. O marido pagou os honorários através dela, né? Eu sei que foi ele. Ela pagou através dele. Não, ele deu o dinheiro e ela me deu, sabe? Foi qualquer coisa assim, porque eu falei que eu não queria, não queria que viesse da parte dele, ela que tinha que me contratar, tinha me contratado, mesmo porque é uma situação extremamente complexa, né? Nunca mais apareceu. Que coisa. Sabe que eu lembrei uma vez, logo que eu me formei, eu fazia um pouco de civil no começo, você sabe disso, a gente já conversou. Quem não sabe, eu nos primeiros anos eu também fiz civil, trabalhei na área civil e criminal. E eu desisti de trabalhar na área civil quando eu comecei a lecionar.
em direito penal e processo penal. E aí, no começo, trabalhava na área civil e era inscrito no convênio da OAB com a Defensoria Pública. Aí tinha uma audiência que era de divórcio ou separação na época, nem me lembro, 2007 deve ser isso. Uma nomeação pela defensoria, conheci o cliente na porta do fora. Era uma coisa simples, mas tinha que passar pelo judiciário. Não lembro se eles tinham filhos, tinha que passar pelo judiciário. Aí eu conheci ele ali, a moça ficou lá no outro canto, tal. Chegou uma advogada, não lembro se a advogada era particular, a defensoria, a advogada dela. Ok, chama lá, pregou, entramos pra audiência, os dois sentam lá na ponta, a gente senta aqui, começa a identificar e tal. Aí o juiz falou, bom, então vocês estão querendo se separar? Eu falei, sim, excelência, separação, divórcio, consensual. Aí ele falou, não queremos não. Aí eles olharam, quando eu olhei, eles já estavam de mão dada. Aí o juiz olhou pra mim, não sabendo nada, eu falei, doutor, não tô nem sabendo. Aí ele falou, não, a gente conversou aqui agora, a gente vai continuar, vamos tentar mais uma vez. Aí o juiz, uma festa, tinha menor porque tinha um promotor na sala. E o promotor, uma alegria, tudo, todo mundo desejou votos de felicidade, o casal foi embora. Danilo, seres humanos, Danilo. Mas seres humanos. São situações que acontecem, né? Que acontecem. Seres humanos com as falibilidades, com as virtudes. E assim, quando a gente falou de filhos, né? Uhum. Agora vamos só trazer um pouco uma situação que para mim é mais triste ainda. Quando a violência recai na criança. Sim. E muitas vezes essa criança não é filho do casal. Às vezes é um filho de uma relação anterior e essa criança sofre uma violência, tá? Sofre abuso. Você fala um abuso sexual. Vamos tratar dessa situação do abuso sexual e depois a gente pode tratar da situação de alienação parental, porque é uma coisa que acontece demais, né? Demais. Então vamos tratar dessa parte do abuso. Então, como que na área civil isso é feito para demonstrar? Então a mãe chega para você e diz, olha, a menina confidenciou, né? Então ela precisa brigar pela guarda, a necessidade da guarda é muito grande. O que você na área da família sugere? Como que vocês lidam com isso? Você precisa do criminal? Dá para fazer algo sem precisar do criminal? O juiz da área da família, ele exige que tenha um boletim de ocorrência, um inquérito policial? Basta ela falar que a menina alegou? Como é esse movimento? Nesse movimento na área da família. Tá, vamos pensar então que chegou primeiro para mim uma situação, olha, há indícios de abuso. A gente já tem um certo arrepio. Sim. O tema já é complexo, abusos infantis. Se é mentira, é triste, porque a mulher inventou uma história Danilo, cabeluda. nós estamos Se a verdade diante... é mais triste ainda. Nós estamos diante de uma situação muito complexa, das mais complexas dos problemas familiares. Às vezes é mentira, às vezes ela acha que é verdade. Porque ela também tem as dificuldades dela, ela ou ele, né? Vamos, sei lá, mas vamos falar um mais comum, que é a mulher. É mentira da criança, né? E ela acha que é verdade, ela acreditou na criança. Danilo, às vezes a criança teve contato com elementos adultos, com informações adultas, e hoje em dia, vamos combinar... Ela tô tomando banho com o papai... Danilo, para, Danilo. Mais ou menos. Você é da época do banho, meu filho, agora tem isso aqui chamado celular. TikTok, sei lá o quê. Mas como que a criança pode... Nós temos várias, até 12 anos, né? Então a criança está ali na internet, de repente num TikTok, eu não sou muito afeita, então não sei direito, mas TikTok pode aparecer um material adulto. Tá. A criança tem a sua fase de descoberta do próprio corpo. Sim. Então, assim, a criança pode ter tido contato com alguma questão de cunho sexual e que naquele lugar da família que já está conturbado, isso aí não acontece, dificilmente vai acontecer numa família que está harmônica. Sim. Mas vamos combinar que existem situações que o negócio está caminhando mal, mas também não é nenhuma tragédia. Mas aí um com raiva do outro interpreta de uma maneira diferente. Então, assim, existe isso? Existe. A gente, como profissional, tem que ter essa responsabilidade de saber que isso existe? Lógico que tem. Então, a gente fala, eu tenho um laudo da psicóloga que a criança há indícios de abuso. Vamos pôr uma situação assim. Que a mãe leve a criança para um estudo psicossocial? Normalmente, atendimento psicólogo? Danilo, normalmente, via de regra, já vem de uma psicóloga, Tá. porque essa mãe, às vezes, é a psicóloga que informa para a mãe. Tá.
A psicóloga pode falar, olha, aqui tem alguma coisa esquisita. Uhum. Ou umas coisas que eu tô me lembrando de não ser incomum de acontecer. Foi visitar o pai e voltou assadinho, voltou com não sei o quê, Sim. sabe? Alguns assuntos assim, ou com algum hematoma, alguns assuntos que já são complexos, né? E aí, ou a criança relata alguma coisa que tenha visto do pai, sei lá, qualquer coisa assim. Aí a minha postura, respeito. Muito respeito, que você está diante de um núcleo familiar que você não pode chegar com maçarico. Não pode. A gente não tem conhecimento, a gente não tem competência para ir além das nossas chinelas. Sim. Então, existe indício, nós vamos saber se esse indício assume que papel. Não tem um psicólogo acompanhando? Vá acompanhar. Fique próxima da escola. Porque uma criança que sofre abuso, ela se mostra nos ambientes. Uma criança é muito ingênua. Então, ela pode se mostrar, né? Uhum. E tem, vamos dizer aí, essas outras áreas, como a sociedade, tem que abraçar essa criança, mas entender o seguinte: se tirar um pai da criança, seja ele culpado, seja ele inocente, não tem substituto. Então a gente tem que ter respeito para agir. Uhum. Agora, tudo bem, a situação se mostra realmente preocupante. Qual é o patrimônio principal? A segurança da criança, ela Sim. sair daquele estágio. Aí a gente entra com uma ação, normalmente, se estamos falando de um casal, de uma família, já vem um divórcio, já vem uma guarda unilateral, já vem uma suspensão de convivência. E aí, o que embasa a prova? É o laudo da Aí psicóloga? nós temos que ter documento. E normalmente é um laudo psicológico. Tá. O juiz não vai. Escuta especializada, depoimento especial, ou ainda não? Olha, Você entra com a liminar. não. Tem uma cautelar preparatória para Não. isso? Normalmente não. Não. Normalmente, não, a liminar, a gente entra já com a liminar pedindo o afastamento, Tá. pedindo a guarda unilateral. O juiz pode mandar sim, o juiz já dá. Tendo o documento, lógico, o juiz, o promotor já vai resguardar a criança, então vai. Do psicólogo. Documento da psicóloga. Tá, Às me fala uma coisa. vezes nós temos documentos muito É precários. isso que eu ia falar. E o que seria um documento razoável? Porque, assim, às vezes o fato está acontecendo, a mãe não sabe o que o psicólogo tem ou não tem que fazer, e aparece com um documento para vocês, falando, isso aqui não vai dar certo, e se perde um tempo. Ou, às vezes, você chega a falar com o psicólogo, acontece, você fala, olha, eu preciso de um documento que mostre quantas vezes você atendeu essa criança, por que razões você chegou a essa conclusão. Exatamente. Eu quero um documento da escola, porque a escola tem que ficar alerta, concorda, Se a Danilo? criança está mudando comportamento. A escola tem psicóloga. Muitas vezes a escola comenta essa mudança de comportamento da criança e o indício de que ela está sofrendo uma violência vem da escola, né? Danilo, Nós já tivemos um caso que a menina escola. escreveu um bilhetinho e o bilhetinho ficou no Desenhinho. banheiro e aí um aluno pegou, achou, uma aluna, né? Foi dentro do banheiro feminino, achou, levou, eu sei que pela letra chegaram que era na menina e começou uma investigação de abuso sexual. Exatamente. Então, assim, você tem que movimentar mais gente. Ou então, se você está ali naquele. Movimentar mais gente, que eu digo, não é fazer alarde, lógico, né? O respeito é a locomotiva. Sim, Mas a escola, Danilo, a escola é primordial. sim. A escola é primordial. E levar esse assunto com respeito também. Tá. Olha, estou com essa preocupação que adveio dessa situação. Não sei se é verdade. Tá. Tem que, todos, absolutamente todos, têm que agir com respeito. Uhum. Tem que agir. Então, tem que se verificar o nível desse documento. A psicóloga trouxe um documento que você olha, mesmo como leigo, você fala, mas isso aqui, eu tive um laudo uma vez com uma referência bibliográfica de 1958 e 1968, de violência, que você precisa ir lá atrás, não. Então, O assim. psicólogo é irmã da mãe vítima, né? Ai, Danilo, uma situação também que aconteceu. A psicóloga, um laudo de violência, o pai como um possível agressor da criança, violência sexual. A psicóloga deu um laudo muito frágil. Uhum. Quando eu fui olhar, era um laudo bem dessa super
mal classificado ali, pobre, totalmente. Entrei, busquei a menina. O laudo foi feito em julho. A menina tinha se inscrito no órgão de classe dos psicólogos em março. Uhum. Danilo, Qualquer experiência. qualquer experiência. E daí eu entro no Instagram dela, psicóloga de mulheres. Uhum. É um nicho respeitável, eu não estou dizendo isso. Mas a gente passa a olhar aquilo. Que ela é tendenciosa. Será que não tendenciosa, talvez. seria tendenciosa? Tá. Quase uma satisfação de pegar um laudo Tá. Um laudo, juntando um laudo fraco com uma profissional jovem, recente. que não tem nada de errado. Nós somos recentes. Mas é o conjunto, não é nenhum fato isolado do outro. Né? É o conjunto. Mas esse é um argumento, Bia, e eu já vou puxar essa situação para o outro lado. O homem que te procura e diz, estou sofrendo uma falsa acusação. Danilo, esse era um cliente homem. Esse era um cliente homem sofrendo uma falsa acusação e ele estava escangalhado emocionalmente. Sim. E aí, é o pior tipo de acusação é o pior. que um pai pode sofrer, né? E Danilo, e aí é o seguinte, falso, nós como advogados, nós temos certeza que aquilo é realmente falso? Não. A gente tem indícios. A gente tem indícios. E se a gente fica na dúvida, nosso código de ética fala, nós somos os primeiros juízes da causa, a gente vai estar sempre olhando para o melhor interesse da criança, óbvio, Sim. Mas o benefício da dúvida tem que ter, porque é o que eu falei, Danilo, aquele é o pai daquela criança e ele é insubstituível. Sim. Ninguém preenche aquele espaço, ninguém. Sim. Então a gente tem que levar esses temas com muita seriedade, com muita seriedade. Você sabe que a gente teve um caso que terminou recentemente, um caso que ficou comigo durante anos. Ele está comigo desde a época que a gente, no primeiro ano da nossa sociedade, pensa 2016, e ele foi terminar esse ano. O julgamento de segunda instância foi esse ano, que a acusação era do pai, meu cliente, abusar de uma das filhas, tinha duas, a mais nova, e o problema foi que a mãe, levou a tia, enfim, foram no conselho tutelar, levaram a criança uma vez no conselho tutelar, a mãe não foi ouvida no conselho tutelar, o conselho tutelar sequer chamou ele para prestar depoimento, elas mudaram de país, só que como ela fez um boletim de ocorrência, o caso foi andando, devagar, mas foi andando. Então a gente está falando de uma investigação que começou em 2013 e 2014 e foi terminar agora. Naquela época, os instrumentos processuais, até de colheita de prova, eram diferentes, não existia nem depoimento especial ou escuta especializada. E mudou de país. Então, assim, era uma dificuldade até para ele provar. E ele, durante todo o tempo, adotou meios para provar, para ir atrás das meninas, né? Porque também tinha outra filha que não era vítima dessa alegação de abuso, mas era filha dele. E a mãe criava óbice. E entre eles, Bia, tinha uma disputa patrimonial muito grande, né? E aí, qual que foi os indícios que nós trabalhamos e o juiz acolheu e absolveu? Embora tivesse conselho tutelar. Primeiro, o conselho tutelar ouviu a menina pouquíssimas vezes. Não tinha como as conselheiras se posicionarem com aquela certeza que elas se posicionaram, tendo visto a menina 2 ou 3 vezes, aliás, corrigindo 2 ou 3 vezes. Sendo que as próprias conselheiras alegaram que ela teria que comparecer várias vezes e ela não foi. Foram 2 ou 3 vezes levar a menina. Outra coisa, a menina era bem pequena, tinha 3 anos na época. Ela relatou alguns comportamentos. Só que quando ela foi ouvida em juízo, já com 16 anos, que foi o ano passado, em outro país, ela relatou fatos que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo que ela teria relatado com 3 anos. Inclusive, dizendo que teria tido penetração, relatando situações assim, muito concretas, como se tivesse acontecido no ano passado, tá? Isso chamou muita atenção do juiz. Falou, peraí, se a menina com 3 anos não relatou fatos... e tinha um detalhe também. A menina, na época, bem criancinha, tinha passado por exame de corpo de delito para ver se tinha tido rompimento. E era o básico. E não tinha tido. Como é que ela vem com o assunto dele? E aí agora, ela falou que teve penetração, ou seja, menina com 3 anos tinha sofrido uma penetração, não teria como não ter... Então, assim, ela trouxe fatos totalmente diferentes. Estando morando com a mãe, submetida a diversos anos, ou seja, toda a verdade que a mãe passava para ela, numa situação em que o casal já brigava demais há muitos anos, e isso foi levado em consideração para o juiz, porque para a área criminal é a dúvida.
né? É a Danilo, dúvida. e E aí a gente já pode puxar o assunto da alienação. exatamente, é o que eu ia falar. Esse assunto é alienação parental. A alienação parental, uma lei de 2010, ela já está, ela é até bastante criticada, né? Muito na área jurídica, fora da área jurídica, porque ela já vem abarcada pelo Código Civil, pela Constituição, os valores que ela abarca já estão nesse Esse bojo da alienação nesse parental. bojo, né? Mas eu gosto, apesar de muitas vezes ser menos efetiva na prática do que a gente gostaria, eu gosto, porque eu acho que a lei mostra o que é um valor social. Então, uma lei especial está dizendo: aqui há um destaque da sociedade. E é isso, a alienação parental é você diminuir a imagem daquele outro genitor. Né? Você diminuir, você mitigar essa imagem, você dificultar a convivência, você falar mal, você trazer questões relacionadas a patrimônio e convivência. O que seria Muito alienação parental. aberto. Tanto que não é crime, né? As pessoas perguntam se é crime alienação parental. Crime não é, mas é um ilícito, né? Nem todo ilícito é crime, é um ilícito civil, né? Mas Danilo, veja bem, você concorda, você imagina que no escritório a gente receba muita reclamação de alienação parental, muita. Na prática, entrar com uma ação, por exemplo, declaratória de alienação parental é muito difícil. Difícil comprovar. Não é questão de comprovar, Danilo, você tem que ter uma curva de comportamento, porque uma coisa é você ter atos de alienação parental. Tá. Até que ele se forme uma curva de... Não é um ato isolado. Não pode ser um ato isolado. Aí o cliente vem, mas não é um ato isolado, já aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas às vezes você tem a dificuldade de provar. E às vezes você tem dificuldade de provar e fala, tá, mas aonde nós vamos chegar com isso? Porque a gente precisa dar esse retorno para o nosso cliente. O que esse instrumento processual vai trazer para você? E o que ele traz? Ele pode trazer uma modificação de guarda, por exemplo, para uma guarda unilateral, que pouca diferença às vezes vai fazer para aquela pessoa, porque não vai impedir uma convivência. Pode ter uma restrição de convivência, mas ela não é nula. E daí a pessoa fala, mas também o que eu vou ganhar com isso? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho muita dúvida. Qual que é a diferença da guarda, na prática, da guarda compartilhada e da guarda unilateral? Na guarda unilateral, vamos supor, ficou com a mãe, tá? Vamos trazer a regra. O pai não precisa se comunicar de nada, não decide nada. Danilo, sabe por que você tem dúvida? Porque essa dúvida paira no ar. Ela é essa dúvida. Até os juízes têm. Na verdade, o que acontece é que a gente não discute. Por que não discute? Porque fica assim uma situação constrangedora jurídica. Porque você tem a guarda unilateral, lógico, aquele pai guardião, aquele genitor guardião, vai ter mais autonomia de decisões em relação àquela criança, né? Mas decisões importantes, como, por exemplo, um tratamento, uma mudança de uma escola, o outro genitor, ainda que ele não tenha a guarda, ele tem que participar, porque ele não perdeu o poder parental sobre a criança. Sim. Então, na verdade mesmo, a guarda unilateral, ela dá uma restringida, mas não é uma restringida absoluta. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. As pessoas querem, por exemplo, muito mudar de casa. Mudar de casa é uma coisa, mudar de país, mudar de estado. Antes era mais fácil. O pessoal botava embaixo do braço o filho e falava, mudei. Hoje você não é visto com bons olhos. Você tem uma modificação de guarda, às vezes muito rápida em situações assim. Então, nós como profissionais não orientamos esse tipo de coisa. Você tem que entrar com uma ação requerendo essa mudança, você tem que provar que é melhor para a criança, porque o melhor interesse da criança vai ser levado em consideração. Então, a guarda compartilhada traz uma evolução, eu também acho que é uma evolução social de deixar claro, da lei dizer, olha, ambos são importantes, ambos têm o mesmo valor, tanto o pai quanto a mãe. Então, nós como
corpo jurídico, como valor de sociedade, dizemos que ambos têm o valor e por isso que a regra é a guarda compartilhada. Mas se ela for unilateral, isso não é um patrimônio, não é posse. Filho não é posse, que você faz o que você quiser. Tá. Entendeu? Então, a prática, Danilo, na prática, Na unilateral acaba tendo um pouquinho mais de liberdade. mais de liberdade. É como se fosse uma decisão que tivesse um pouquinho mais de preponderância para coisas Exatamente. pequenas, né? Para As coisas grandes precisa para as grandes precisa. da posição Vamos- do outro. Agora vamos também levar o lado Do prático. outro cônjuge não, né? Do pai. Do pai. Não, A pessoa que tem a guarda unilateral vai lá e faz. Tá. Ela pega, mete o louco e faz. Aquele pai que se sentiu prejudicado Sempre correndo atrás. vai sempre correndo atrás. Tá. Então, assim, ele está em desvantagem. Agora, tem muitos casais que estão numa boa, estão num diálogo bacana e falam, não, é melhor ela ficar com a guarda unilateral, porque eu viajo muito, Tá. eu não tô aqui, eu não sei o quê. Tá. Então, casos e casos, entendeu? É sempre bom consultar um advogado. Danilo, consulta um advogado, pelo amor de Deus. Ô, Bia, então assim, chegando no final do nosso episódio, muita coisa para falar. Muita coisa muito legal. assunto. E nós nem falamos da violência dos idosos, hein? Verdade. Eu já estava desconfiado que não ia dar tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Quero que você dê uma orientação em 40 segundos para dar tempo de ficar nos vídeos curtos das nossas redes sociais. Para aquela mulher que está sofrendo violência doméstica e ainda não teve coragem de procurar ajuda. Procure um advogado especialista em família. O que ela pode começar fazendo já? Ela pode começar a tomar rédea da sua vida financeira, da vida financeira familiar, isso é muito importante, e colher provas. Tá. E saber que ela não está sozinha. E que tipo de prova? Prova da violência, prova do padrão, WhatsApp, Foto de algum foto, hematoma, gravação, mesmo que não mostre gravar que no está celular, gravando, as ofensas. as ofensas. Tá, foto do carro, ficar na garagem, porque às vezes está no nome da empresa, está no nome de terceiro. Esse assunto também, Tá. viu, Danilo? Essa violência patrimonial é assunto. Então é isso. Ela tomar as rédeas da vida e ela saber que ela não precisa ter vergonha, que ela não está sozinha Tá. e que ela pode procurar ajuda e conseguir essa ajuda. E tudo vai ficar mais fácil. Tá, agora eu vou pro outro lado. Qual que é a orientação que você dá pro homem que está sofrendo uma acusação falsa, seja de uma agressão que não existiu, como o exemplo que nós trouxemos aqui no começo do episódio, seja a acusação de que ele faz alienação parental, ou pior até, de que ele pratica abuso no filho ou na filha, enfim, do ex-casal ou do casal. O que ele pode começar a fazer? O que ele deve fazer? O que ele tem condições de começar a fazer sozinho? Danilo, ele ter muita cautela, porque ele vai estar numa condição vulnerável em relação à lei. Não encostar, não revidar, não segurar, não nada. E começar a também colher provas dessa agressão que ele está sofrendo e já pensar em meios de separação. Sim, os instrumentos digitais, aparelhos eletrônicos possibilitam muitos meios de prova que o judiciário aceita e gostam disso, né? Gostam. Bia, Ele gosta da verdade, né? O judiciário gosta da verdade. sim, ainda mais que envolve família, né? Uhum. O direito penal ele olha para trás, o direito de família olha para trás, para o presente e para o futuro. Sim. Né? Ficou bonito, né? Ficou, né, Danilinho? Bia, quero te agradecer por essa participação, pela sua presença, ter trazido para nós os seus conhecimentos. É um tema assim de muita responsabilidade, né? As orientações de muita responsabilidade, mexe com a família, que eu acho que aquilo é um valor é o máximo. valor máximo e mais importante que as pessoas têm, eu considero assim. E fiquei muito feliz com a sua presença. Danilo, eu que fiquei, foi uma honra estar aqui. Esse assunto é um assunto apaixonante, difícil, mas apaixonante. E é bom a gente sentir que a gente tem alguma coisa para oferecer para aquelas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. Eu agradeço muito o seu convite, Danilo. Eu que Obrigada. agradeço. Fiquei muito feliz com a sua presença. Vamos marcar um próximo episódio para a gente tratar de violência contra os idosos. A gente falou isso aqui nos bastidores. Vamos. Né? E você, se gostou desse episódio, siga a gente no Spotify, no YouTube, compartilhe esse episódio com pessoas, principalmente pessoas que possam vir a precisar dessas orientações e nos dê sugestões de tema para a gente trazer algum convidado que entenda bem desse assunto e possa agregar aqui o podcast Conclusos, um podcast sobre ética, estratégia e técnica no direito.
Até o próximo episódio.